Salve galera linda e maravilhosa, estamos aqui em mais um vídeo de tarô semanal correspondente ao período do dia 6 ao dia 12 de dezembro. Qual a ideia que nós vamos trocar hoje? As mentiras vão ruir. Agora quando a gente fala assim, né, as mentiras vão ruir, todo mundo, porque aqueles mentirosos, que isso e aquilo, todo mundo vai se dar mal, porque agora, segundo o que eu vi no vídeo do YouTube, Newton Schultz falou, as mentiras vão ruir. Muitas vezes, as mentiras que mais vão entrar nessa queda representam as nossas mentiras interiores. Agora desarmei todo mundo, né? Mas o que precisamos compreender é que, em relação a esse tema, né, muitas vezes até algumas pessoas consideram pesados, essas mentiras representam coisas falsas que precisam ser dissolvidas para que coisas verdadeiras realmente tenham um sentido no processo evolutivo. Então isso envolve tanto as nossas energias pessoais, vamos dizer assim, chegando já praticamente, né, no final da primeira quinzena de dezembro, como também realidades coletivas. Então existe uma possibilidade muito grande através dos arcanos e também do movimento dos astros, já vou explicar isso como eu faço em todo o vídeo de tarô, de determinadas coisas que estão escondidas aí realmente entrarem no seu processo de ruptura para que a verdade seja exposta. Não que isso também aconteça do dia para a noite, de repente algumas coisas começam ali e tal, aí todo mundo, é uma coisa pequena, isso com o tempo vai se tornando uma coisa grande que todo mundo fala, olha o que estava escondido ali, caramba. Então essas são as mentiras, cara. As mentiras, elas representariam diretamente paredes falsas que nós construímos, que na verdade um toquezinho ali, né, da verdade, vamos colocar assim, tudo isso que é falso, vai cair, porque tudo vai vir à tona. Então é um momento muito interessante. Mas antes de desenvolvermos esse assunto fantástico aqui, conversando diretamente com vocês aqui, sem filtros, né? Gostaria de informar todo mundo, sempre tem gente nova chegando aqui, que eu não vou jogar diretamente o tarô. Nesses vídeos semanais, o que eu faço? Eu pego a correspondência do movimento astrológico e transmuto isso na linguagem dos arcanos, acompanhando sempre as analogias feitas por grandes mestres que eu sigo, que eu estudo. Um próprio exemplo é Oswald Wirth, o criador desse deck, desse tarô que eu aprecio demais, que seguiu a escola de Papos e Eliphas Levi, que também são dois ocultistas assim que eu curto muito. E quando eu falo curto muito, tem muito essa coisa, pessoal, então o Newton Schultz falou, Oswald Wirth, Papos, Eliphas Levi, então tem que ler tudo sobre... Não, cara, você tem que entrar em sintonia com aquilo que é verdade para você. Não é porque eu falei que de repente isso tem sintonia comigo, com as coisas que eu acredito e tal. Cara, você pode discordar à vontade, não só pode, como deve. Simplesmente só respeite a minha visão, assim como eu respeito a sua. Então dá uma olhadinha, tal, se você vê que não tem sintonia contigo, deixa de lado, né? Porque as pessoas, elas têm uma necessidade que alguém os guie, né? Isso para mim, né? E já vou entrar, isso também é uma das coisas que para mim vão ter que ruir com o tempo, né? Que é uma mentira, as pessoas não percebem, por mais que sejam bem intencionadas, vivem isso como uma tremenda mentira. As pessoas necessitam que sempre alguém fale, que alguém pegue na mão, que alguém... Ninguém quer pensar. Ninguém quer, de repente, se esforçar um pouco para que chegue com dados. Mas para eu ter dados alguém tem que falar. Cara, nesse momento atual, agora é isso que eu acredito, né? Você pode discordar, já deixei isso bem claro. Se você pegar os influxos de uma nova era, se vocês verem assim o arquétipo de Aquário, que representa essa energia da nova era, você vê um ser ali, com uma ânfora ali, derramando essas energias. Por que os antigos colocaram isso? Porque quando entra a era de Aquário, é um duto direto do conhecimento, ou maná caído do céu, já dei a pista para você, porque essa palavra maná está em praticamente todas as culturas, né? Representa essa energia, essa vibração, essa consciência, essa vibe caída dos céus, que agora está de uma forma muito forte para que cada um aprenda a desenvolver o seu próprio mestre interior, as suas verdades, as suas realidades, mas não é por causa disso, por isso que Aquário é o grupo também, que então vamos formar partidos. Odeio essa palavra, cara. Você fala partido, já é parte de algo, já não se vê como um todo, né? Então isso também vai ter que acabar. Que essa realidade da união, da fraternidade da era de Aquário tem que estar bem firme. Então essa mentira com o tempo tem que acabar. É o momento de cada um ver o seu valor.
Uma coisa que eu sempre digo, você se inspirar em alguém é legal, mas você ser uma cópia, um xerox, você é um fanático. Você está dependendo daquela pessoa, você é um idólatra. Cara, isso é uma realidade que eu tenho quase certeza que com o tempo vai ruir como uma mentira. Então vocês percebem, né, de acordo com essa introdução que eu fiz aqui com vocês, que as mentiras vão ruir, no meu ponto de vista, sendo que fui eu que criei esse tema, abrange muito mais coisas do que simplesmente aquela coisa extremamente pueril. É a palavra mais educada e polida que eu vejo para isso, de falar, as mentiras de todos os outros de fora vão cair. Né? É complicado. Pode até ser que aconteça, mas não dá para a gente colocar isso como uma forma que é exatamente a verdade que está em mim e a mentira dos outros. Acho que ficou bem claro. Então agora eu vou apresentar para vocês os 3 arcanos que nós vamos trocar uma ideia hoje, que eles são muito bacanas, e você pode, de repente, com as dicas que eu dar aqui, de repente modelar alguma coisa referente à sua experiência, que necessite, de repente, de uma dica, de um toque, de uma sugestão, de uma forma diferente de ver, de pensar, através da energia desses 3 arcanos. O que ocorre astralmente essa semana que é muito importante? Nós temos novos posicionamentos para os planetas Mercúrio e Vênus. Eles saem de um arquétipo que representa a energia do 9º signo e entra na energia do 10º signo. Se eu citar aqui na nossa troca de ideia, de repente, algum signo, lembro que aqui nós estamos falando para todo mundo. É um papo, é uma ideia mais coletiva, né? Aquela coisa individual de receitas prontas, como muitas pessoas esperam, né? Por isso que o meu canal não tem milhões de pessoas, né? Esses canais são para pessoas que ainda estão alicerçadas nessas energias que, para mim, precisam ruir com o tempo para que a gente evolua de verdade. Por isso que a gente vê o planeta com tantos desafios. Mas eu não vou mais ficar falando sobre isso. Quais são os 3 arcanos? Vamos lá. O primeiro arcano é o arcano mercuriano, que nós vamos trabalhar com essa tônica das mentiras que vão ruir, que representa diretamente, segundo a analogia desses grandes ocultistas, grandes no sentido de consciência, a energia das estrelas, que representa diretamente a conexão mercuriana, que já vamos nos aprofundar. Quando falamos da força venusiana, entramos na energia do arcano 3, a Imperatriz. E esses 2 arcanos, tanto o arcano as estrelas, como também o arcano a Imperatriz, Mercúrio e Vênus, respectivamente, estão sendo modulados pelo arcano 16. Essa é a chave do tema, que é um arcano maravilhoso, que é o arcano após o arcano 15, né? Que é um arcano chave mestre dos maiores, né? O arcano 16, que todo mundo fala popularmente, é a torre. Daí que ele está associado diretamente a uma reconquista, daí que eles colocaram em relação ao 10º signo, que todos sabem que é Capricórnio, que é onde está agora o posicionamento a partir dessa semana, né? Cada qual no seu dia 6 e 10, se não me engano, Mercúrio 6 e Vênus dia 10, nós vamos ter essa energia desses 2 planetas modulados pelo arcano 16. Por que Capricórnio? Cara, se você pegar a astrologia séria, né? O 10º signo, Capricórnio, Caprino, a própria natureza do animal é subir a montanha. Os cabritos montanheses, pesquise um pouquinho sobre a própria natureza do animal, né? Então esta energia, esta força da reconquista, de chegar no cume da montanha, onde estão sempre os mestres, representam exatamente essa força de reconstrução do arcano, onde 2 consciências caem e nós, como caprinos, vamos dizer assim, filhos do dilúvio. Por isso, a outra dica que eu dou, não vou colocar a imagem aqui, para quem realmente quiser se esforçar, que vá atrás. Pesquise o símbolo de Capricórnio, né? Os desenhos, os afrescos que as pessoas fazem quando se referem a esse signo, ele tem a metade, né? A cabra tem a metade do seu corpo, uma cauda de peixe. Por quê? Os filhos do dilúvio que têm que reconquistar toda essa realidade da briga, da luta dessas 2 consciências que, respectivamente, Micael e Lúcifer. Daqui a pouco a gente entra nisso, mas vocês viram que legal? Quantas chaves eu ofereci aqui para vocês pensarem. A própria letra hebraica, todas as letras hebraicas trazem chaves também. A letra hebraica aqui, arcano 16, 1 mais 7... 1 mais 6, né, 16, igual a 7. Eu acelerei o processo do pensamento. Valor 70, Ain ou Gnaim, o olho de Deus,
que derruba essa energia e cria polaridade na Terra. Uau! A gente já vai conversar sobre isso. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que refletir em relação a essas duas forças é a seguinte. Nós temos a força mercuriana com o arcano 17 e a força venusiana com o arcano 3. Então Mercúrio, na própria astrologia, representa o pensar. Representa a energia que nós, de repente, trocamos as nossas interações, etc. E Vênus representa diretamente a escolha ou aquilo que eu quero que se realize na minha vida através das interações mercurianas. Representaria diretamente o nosso pensar e o nosso sentir. Então, quando a gente vê essas duas energias juntas, é o nosso processo evolutivo de uma forma geral. A gente escolhendo as coisas, todas as possibilidades, Mercúrio, arcano 17. Aí quando eu começo a acreditar em algo, entra a energia do 3 que vai lá e escolhe o que eu quero na minha vida. Né? Aí fecharia com o arcano 11, que é a força de Marte, Mercúrio, Vênus e Marte, né? Que traz exatamente a realização, a conquista, por isso Marte, o guerreiro, e isso é o arcano 11, olha que bacana, onde você equilibra, né, com a dama, que seria o arcano 17, vamos dizer assim, e o leão mais o arcano 3, você equilibra essa energia para que a conquista venha. Isso é lindo, isso é maravilhoso, mas hoje nós vamos falar só pelo movimento astral dos arcanos 17 e do arcano 3. Então todo mundo entendeu, o pensar e o sentir, aí que vem Hermés, panteão grego, né? Hermés e Afrodite, hermafrodita ou o andrógeno, falando no sentido de consciência. Vamos diretamente aqui com o arcano 17, que representaria essa energia com um novo posicionamento ligado às mentiras que devem ruir. Cara, quando a gente observa nitidamente esse arcano, é um arcano de fé, é um arcano de conexão. É um arcano onde ele 17, 1 mais 7, 8, com as suas 8 estrelas, olha que legal, com as suas 8 estrelas, está alicerçado diretamente a essa força de acreditar em algo maior, que representa a sua fé, seu entusiasmo, a sua conexão com as ideias e com as intuições que estão vivas, fortes, firmes e presentes dentro de ti, que vão se realizar um dia. Esse é o verdadeiro sentido dos arcanos, e que, quando ele está extremamente harmonizado, uma ordem celeste superior traz essa conexão de realização na face da Terra, assim na Terra como no céu, como já nos foi ensinado. Então essa energia das estrelas, por isso que é a força mercuriana, representa o pensar, o acreditar, o otimismo, a fé, a esperança. Mas por quê? Porque eu acredito em algo maior. Aí as estrelas, aquela coisa do fascínio da humanidade em relação a isso. Mas olha que legal. Essa energia do arcano 17 está sendo modulada agora diretamente pelo arcano 16. Será que é uma fé que precisa ser derrubada, que fica de uma forma bem clara a partir dessa semana que ela não está fazendo a reconquista ou a subida da torre? Olha aqui, esse arcano se chama Casa de Deus. A gente chama popularmente a torre aqui, mas o nome verdadeiro e original é a Casa de Deus. Aqui está em francês, não sei falar francês. La Maison Dieu, sei lá, de repente se é isso. Mas a Casa de Deus na tradução, isso é certo. Então, o primeiro ponto que nós temos que considerar em relação ao arcano 17 é na observação dessa semana, seja qual for a experiência que você está vivendo, se você não está com uma fé cega, como já disse o poeta, um músico, fé cega, faca amolada, você vai se cortar, você vai se machucar. Será que você não está acreditando em coisas que precisam ser demolidas, aí o arcano 16, a torre, para que você estabeleça uma reconexão verdadeira dentro do seu ser? Olha que lindo isso. Então a mentira que deve ruir é uma fé cega como faca amolada, que você está acreditando que isso é legal, que isso é bacana, que isso vai dar certo, que isso faz parte da minha vida, que toda esta conexão com esse universo de fé, vamos chamar assim, a realidade do rutilar das estrelas, cai aqui com uma realidade bacana, maravilhosa dentro do meu ser, e com isso eu vou ter resultados. Então, simplesmente,
Esta é a minha visão, que daqui a pouco a gente direciona para o arcano 3 para que a gente possa, de repente, entender todo esse metabolismo. Essa energia, esta força do arcano 17, ela demonstra para mim que eu estou acreditando de uma forma certa, ou eu estou acreditando em mentiras que, de repente, eu mesmo criei através da minha energia pessoal, que deve ruir com uma coisa. Cara, não adianta mais eu acreditar naquilo. Ó, vou até voltar para mim aqui agora. Que muitas vezes a gente coloca como uma coisa assim, ó, não adianta mais eu acreditar nisso. Olha aí, ó. Olha as respostas começando a vir para mim. Eu observo nitidamente que colocar a minha energia nisso, colocar o meu coração, colocar a minha mente, acreditando, entusiasmado, tendo fé que isso vai gerar alguma coisa legal, eu começo a perceber que de legal ali não tem nada. Olha a mentira ali. Que de repente é você que conectou algo errado. Vocês estão entendendo? Quer ver uma brincadeira bem besta que eu vou fazer aqui com vocês? De repente um jogo de futebol. Aqui no Brasil a gente curte muito isso, né? Nem todo mundo, né? Mas, enfim, né, com essa história toda aí de Copa e tal, pelo menos uma olhadinha a gente dá. Enfim, não é esse o nosso tema. Vamos lá, um jogo de futebol. Aí você está ali, você está com essa energia forte e firme. Existem dois times que são rivais. Cara, você entrou sem querer na torcida do time contrário. E seu time fez um gol, você comemorou, acreditando que você está na torcida certa. Você vê que ninguém comemorou e está todo mundo te olhando feio. Você fala, caramba, por que isso? Aí você se toca, caramba, eu estou na torcida errada, minha torcida está do outro lado. Aí você sai, vai para o outro lado. Você entendeu que você desconstruiu uma realidade que você estava acreditando, que você estava no lugar certo, com as pessoas certas. Agora deu para entender o exemplo bobo, né? E através disso, caramba, olha que furada, deixa eu ir para o outro lado que minha galera tá ali. Isso que eu estou querendo dizer para vocês é o arcano 17, que de repente pode te demonstrar a partir dessa semana se você está construindo um caminho verdadeiro, você já está no momento de reconstrução, porque são nos erros, ou na falta, vamos dizer assim, na falta de conexão com valores reais, que não são mentirosos, de repente a gente aprendeu para agora reconstruir. Normalmente é assim. Normalmente nós, seres humanos, pelo menos esse aqui, que é totalmente imperfeito, lhe diz, eu aprendo com os erros, né? Não são com os acertos. Com os acertos está tudo beleza, então vamos que vamos. Sei lá, estou colocando, projetando o que está em mim para fora e vamos continuar. Aparece o erro, cara, o verdadeiro aprendizado está ali. Opa, deixa eu voltar. Representa diretamente isso. Quantas vezes a gente não está vivendo uma falsidade num relacionamento, numa parceria, num investimento financeiro que eu fiz, em algo que me falaram que eu botei a maior fé e é uma roubada do caramba. Então tem gente que está nesse processo de desconstrução total, onde as consciências caem no rigor ou no amor e a gente tem que aprender a lidar com essa polaridade. Esse é o segredo da energia desses dois seres aqui, né? Ou a gente já está no processo de reconstrução. Estou subindo aqui, fazendo direitinho a torre de volta. Então a realidade do arcano 17 pede esse questionamento de fé, esse questionamento de esperança, né? As pessoas estão tão focadas em rivalidades, em energias que de repente separam a força da gente, né? E isso e aquilo, e tá se remoendo com isso. Cara, beleza, se isso é verdade para você, mantém. Até o momento que algo venha, e principalmente no sentido de conexão, mude a sua forma de pensar. Mude a sua forma de ter esperança, né? Como já falaram, de esperançar de uma forma diferente, né? De você pegar e falar assim, agora eu começo a ver novos caminhos, eu começo a vislumbrar novas conexões. São as mentiras que estão ruindo com o arcano 16 para que você restabeleça novos caminhos. Vocês perceberam que lindo? Tudo isso é a energia do arcano 17. Mas não esqueçamos que também tem a energia do arcano 3, com essas mentiras que também devem ruir. Olha que interessante. Quando entramos na energia do arcano 3, seria como se tudo que o arcano 17, só como um exemplo,
está aqui misturando, acreditando que vai crescer, que seria como se ele estivesse semeando, cultivando ali, trabalhando na terra, a alquimia da vida, etc., a água e a terra, elementos fecundos aqui, etc., tal. Agora no arcano 3 tem um nascimento, mas é um nascimento no sentido da projeção, seria o sentido mais direto para uma fácil compreensão de uma gravidez. Mas que gravidez é essa aqui que está no arcano 3? É como você, de acordo com a esperança, o entusiasmo, a fé que você tem, o arcano 17, no arcano 3 ela tivesse um andamento em relação a tudo que você acredita, como as coisas estão se realizando, como que essa energia que eu estou gravítico, seja você homem ou mulher, óbvio que isso é simbólico, como que essa energia está indo no dia a dia, continua essa esperança divina. Daí que nós temos as asas da anja aqui no caso, a imperatriz, por isso um arcano feminino é a força de Vênus. Vênus 9 meses, 9 energias que estão aqui circundando a cabeça delas, 9 hierarquias, emanações divinas, não importa o nome, onde você esteja conectado, vencendo o duto lunar, como eu sempre digo. Como é que está essa energia no dia a dia? Onde que está a chave aqui, nessa letra, que até parece um animalzinho? Colocado na Kabbalah, representa o quê? Um camelo, a letra Gimel, que nós aqui brasileiros, talvez até portugueses, colocam como a energia de camelar. Mas não peguem só no sentido pejorativo. O animal, nesse sentido cabalístico inserido no arcano 3, que é a própria letra 3, Gimel, que se escreve Gimel, até com acento, algumas pessoas colocam no I, né? Acento agudo, Gimel. E representa aquela força da resistência do dia a dia, daquele animal que bebe um monte de água para atravessar dias e dias no deserto ali, com força, com perseverança. Essa é a gravidez. Então esse arcano ele está sendo modulado para demonstrar se aquela conexão anterior com o arcano 17, de ter fé, de acreditar, de estar conectado, ela se mantém firme no seu dia a dia. Ela demonstra uma resistência. Você percebe nitidamente que esta gravidez continua com seu aspecto divino e isso vai fazer com que a energia correspondente à força da imperatriz lhe ofereça um resultado futuro. Então, se você está mentindo para ti mesmo, esse camelo está sofrendo ali no dia a dia. Olha a letra Gimel. Você percebe que o dia a dia é sofrido demais. Parece que vem desafios para você desistir o tempo inteiro. Muitas vezes isso é uma provação para demonstrar que você realmente tem que perseverar. Mas, às vezes, também é para demonstrar que você está sendo teimoso num erro ou numa mentira que já deveria ter ruído na sua vida. Para você mudar exatamente a vibração da imperatriz. Aí agora as pessoas, na receita pronta. Ai, como eu sei se eu estou perseverando ou sendo teimoso? Cara, não existe resposta ou receituário pronto. A resposta está aqui, ó, no arcano 16. Você tem que observar se a perseverança é você reconstruindo a torre que já caiu. Estão percebendo agora a dica com o arcano 16? Ou se a teimosia de continuar jogando energias constantemente ali na força do que você está vivendo como experiência, está recebendo é o olho de Deus, lembram Nain, que representa como Ain essa força que vai fazer cair o que é falso e o que é mentiroso, para que depois você entre no processo de reconstrução. Então com isso você me responde agora, o que você está mais na teimosia, onde você vai receber aquele raio no cume da torre ali para cair tudo, para você acordar dessa mentira louca, ou você já está no processo de reconstrução? Você já está trabalhando a sua vida no sentido, não, eu já levei as porradas, tenho os desafios, mas eu sei que eu estou no caminho certo agora. A montanha do Caprino que eu comentei no início do nosso bate-papo. E eu estou conectado com uma esperança legal de que agora a coisa está certa, porque eu percebo de acordo com tudo que eu já passei, porque nós aprendemos no rigor, cara. Ainda mais na atualidade, né? Nem precisa falar isso.
Tem muitos jogos de interesse, principalmente da mídia, tal, etc. Teorias de conspiração. Mas se a gente tiver um pouquinho de cultura e informação verdadeira, a gente se livra pelo menos um pouco disso para saber peneirar. Então tudo isso, toda essa energia está sendo colocada agora para nós, para a gente dar um jeito nisso. Será que a gente está preparado para encarar essas verdades? Porque a gente só pode falar que as mentiras vão ruir se as verdades, ou na verdade, a verdade, ficou redundante, mas acho que deu para entender, né? Porque a verdade é uma só. As verdades representam o que a gente acredita, é a verdade de cada um, mas a verdade mesmo ela é uma só. Será que a gente está preparado para encarar isso? Eu acredito que nessa semana tudo começa a ser exposto. Então o que eu recomendaria para todos nós, porque quando eu digo todos nós, eu tô no jogo igual a vocês. Não pensam que eu falo aqui, eu sei tudo. Eu talvez só esteja um pouco antecipado ou um pouco antenado, sendo que eu já tô nessas linhas de conhecimento há muito tempo. Mas, enfim, eu sigo adiante. Tem muita gente que me critica e tal, mas, olha, uma coisa eu vou dizer para vocês, né? Olha as verdades e as mentiras para mim. Às vezes eu recebo umas críticas nas redes sociais, eu observo. Cara, eu percebo nitidamente que a maioria das pessoas, tem críticas legais, mas a maioria das pessoas que escrevem críticas, eles não entenderam nada do que eu falei. Elas estão projetando ou colocando para fora as suas mentiras interiores que ainda nem perceberam que são mentiras e estão projetando em cima dos outros. Seria mais ou menos como se elas, agora eu não tenho o que fazer, estou cheio de energia densa, deixa eu entrar nas redes, colocam até nomes fakes, né? Terríveis isso, né? E aí começam a jogar toda essa energia para fora, é terrível. Então a gente está nesse momento denso, mas cara, por mais que seja doloroso, que as mentiras caiam, né? Que as verdades comecem a se estabelecer. As verdades já entenderam, que é a verdade de cada um, mas existe uma verdade única, né? Que seja qual for a roupagem, ela existe. Mas para a gente chegar nela é muito difícil com os nossos anseios e desejos humanos. Então, como dica final para todos vocês da nossa reflexão, falando como um papo reto e direto aqui. Nessa semana, através dos arcanos do tarô, já disse, dia 6 Mercúrio, o arcano 17, e a partir do dia 10, final de semana, a força do arcano 3, a Imperatriz, vamos começar a observar, né, que tipo de energia representa uma mentira para cada um de nós. Porque tudo começa a se declarar, tipo, sabe, tipo como se viesse uma luz, caramba, olha aquilo ali, não tem nada a ver, eu estou colocando minha energia nisso, estou falando de qualquer experiência. Ou caramba, olha aqui como eu estou sendo teimoso nisso, que eu percebo que não tem jeito, que está engessado ali naquela coisa que não vai mudar. Cara, é só você observar, e é aí que você vai perceber o que é a perseverança e o que é teimosia, que são coisas diferentes, apesar de serem muito parecidas, né? Então isso vai de cada um. E eu acredito, né, que ninguém prefere, por mais confortável que seja, viver uma mentira. Essa é a realidade do arcano 16. Você vai ficar acreditando numa torre que daqui a pouco cai. Essa é a energia sempre de final de ano, cara. Né, que está sendo vibrada por todos nós e esse arcano vai perseverar jogando com outros aí por um bom tempo. Dia 21 ele vai trabalhar com o mundo, cada coisa vai para o seu lugar. Então a partir do dia 21, que é a virada do ano, quase Natal, né, muitas coisas aí podem serem expostas. Né? Então que caiam as paredes falsas para que a gente construa as verdadeiras. Que é coisa mais bela e linda do que essa. Então essa era a mensagem, acredito que deu para entender as mentiras que vão ruir agora, que como eu falei no início do nosso bate-papo, praticamente há meia hora atrás, não é a mentira sempre dos outros e eu sou o perfeito, a cereja do bolo. Isso é uma coisa de velho ciclo também, que com o tempo, por mais rigoroso que seja, vai ruir. Galera, quer estudar de graça comigo, baixando material gratuito? Está terminando aqui nosso bate-papo, entra no meu site newtonschutz.com.br. Ali você clica em apostilas. Cara, tem muito material gratuito ali para você baixar. De astrologia, tarô, cabalá, numerologia, radiestesia. Cara, entra lá. Tem muita coisa legal, quiromancia. Pega ali, faz um estudo autodidata, você vai perceber que tem coisas muito bacanas. Essas apostilas fui eu mesmo que fiz. Tem algumas que foram alunos, mas eu coloco ali, inclusive o crédito, mas ficaram tão boas que eu deixei ali, pedi autorização, obviamente, para eles, para compartilhar
tudo com vocês. Então é uma possibilidade, só tem que gastar a sua internet e talvez a impressora, se quiser imprimir, que às vezes é legal, né? Se você quiser se aprofundar, tem os meus cursos online aqui, ó. Tem os meus cursos online. Você entra no meu site aí, newtonschutz.com.br. Ali você clica em cursos online e você tem meus cursos ali parcelados em 12 vezes no cartão, numa plataforma extremamente confiável que é o Hotmart. É um custo pequeno se você tem uma fonte de renda. Você pode se tornar um profissional, sim. Você pode colocar isso como complemento de renda. Você vai ver que se você levar a sério o estudo, você pode sim se tornar um profissional. No final do curso, você recebe um certificado assinado por mim. Né? Se isso tem valor para você, pelo menos nesse meio, tem muita gente que me conhece. Estou aí há mais de 3 décadas. Né? Então ali você pode se tornar um profissional. Você vai ver que você vai atender de uma forma honesta as pessoas. Hashtag dica, alguns entenderam, né? E ali você vai ajudar as pessoas, esse tipo de energia vai estar presente e você vai ter todo o meu apoio da minha equipe enquanto você está estudando, por e-mail ou no chat ali na plataforma dos cursos. Você escreve lá, minha equipe recebe, passa para mim, eu respondo e eles respondem para vocês. E se você não gostar do curso, cara, adquirindo ele, olha a segurança 100%. Você tem 7 dias a partir do dia de compra para pedir toda a restituição. Então você não muda a sua vida se não quer trabalhar com isso, cara, estuda, utiliza na sua vida como eu utilizo até hoje, não faço mais atendimento, só passo para frente o que eu aprendi, e com isso você ajuda você e as pessoas próximas a ti, que possivelmente vão pedir o seu auxílio, porque vão perceber que você trata com seriedade essas linhas de conhecimento, que eu tenho certeza que como mentiras vão ruir essas adivinhologias, porque isso serve para conectar a gente com o nosso verdadeiro Deus interior e o caminho espiritual. Tá certo, gente? Então estas eram as dicas que eu queria trazer para vocês hoje. Vamos em frente, desistir jamais. E termino o meu vídeo como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até a nossa próxima troca de ideia.